Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que o coraçãozinho esteja cheio da paz e da graça de Jesus Cristo. Hoje, Josué, capítulo 9, parte 3, episódio de número 905, 11ª temporada. Eu sou o Fábio, estou aqui há quase 5 anos fazendo aquilo que aquece o meu coração, que é se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus e procurar entender a vontade de Deus e também estar aqui transmitindo para você tudo aquilo que Ele tem colocado no nosso coraçãozinho. Capítulo 9, versículo 15 a 23, leia lá, depois vem para cá, convida mais gente. Vamos continuar falando dos gibeonitas hoje, escute os outros episódios para você entender outros vislumbres dessa história fantástica que nos traz lições preciosas sobre não deixar de consultar Deus antes de tomar decisões. Então veja a maneira como Josué lidou com os gibeonitas, vai demonstrar para a gente a inflexibilidade do respeito que Deus exige pela verdade. Esse respeito ele é exemplificado de duas maneiras na narrativa de Josué. Primeiro, no cumprimento do juramento feito aos gibeonitas, de que suas vidas seriam poupadas. E segundo, no castigo que receberam por sua falsidade. Eles enganaram Josué com o truque miserável do pão mofado, das roupas esfarrapadas, fazendo-se passar por habitantes de uma região distante, em vez de uma cidade vizinha. Portanto, embora suas vidas tenham sido poupadas, elas foram reduzidas à escravidão, verso 23. Nada é mais odiável ao Deus Santo do que a mentira. Ele é, em sua própria essência, luz, 1 João 5. A falsidade e a astúcia, ela pervertem todos os relacionamentos da vida. A mentira, ela rompe os laços sociais, visto que a palavra de um homem é o único meio de troca moral entre os homens. E quando a confiança mútua se perde, os alicerces da estrutura social, eles são minados. Portanto, Paulo diz, não mintam uns aos outros, porque vocês são membros uns dos outros. Na educação direta que Deus deu ao seu povo Israel, ele demonstrou inequivocadamente o seu horror a toda falsidade. E daí o castigo dos gibeonitas. O castigo que esses infelizes homens atraíram sobre si mesmos recaiu não apenas sobre eles individualmente, mas sobre toda a sua nação. Deus mostrou assim que o mal ele não se transforma em bem ao ser usado para servir a uma causa pública. Não existem dois códigos de moralidade, um para a vida privada e outro para a vida nacional. Embora, meus queridos, desde a abolição da teocracia, a esfera da religião e do poder civil, elas devam ser mantidas completamente distintas. Não é menos obrigatório para o Estado aderir aos princípios claros da moralidade. Apesar de tudo que possa parecer argumentar o contrário, toda violação desses princípios acarreta a sua própria punição. A história é, em sua essência, um longo julgamento de Deus. E ao não permitir que os israelitas quebrassem seu juramento aos gibeonitas, mesmo tendo sido enganados por eles, Deus nos ensina que o erro feito pelo nosso próximo não nos livra de forma alguma de sermos culpados de um erro semelhante. Um pecado jamais justifica o outro. Nós devemos vencer o mal com o bem.
E é isso que distingue o povo de Deus de todos os outros povos. É não nos conformando com este mundo que triunfamos sobre ele. Se o povo de Deus ele agisse da mesma forma que os cananeus, não haveria razão para lhes dar supremacia. Quando a igreja se torna mundana, ela cai sob a condenação do mundo. Sejamos então, meus queridos, em todo lugar, sempre, homens cuja regra de vida é a lei de Deus. A única retaliação que devemos nos permitir é retribuir o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, diz Paulo, mas vençam o mal com o bem, Romanos 12, 21. Quando a gente recapitula aqui as principais circunstâncias, Gibeão é descrita no capítulo 10 como uma grande cidade e todos os seus homens poderosos. Não por serem inferiores aos habitantes da terra, eles buscaram fazer um acordo com Israel. E a surpresa dos israelitas ao descobrirem a proximidade de Gibeão, a humilhação deles por terem sido enganados. As evidências eram incontestáveis, tanto maior seria a consequente repulsa quando a artimanha fosse descoberta. Cada um se considera tão sábio quanto o seu vizinho e não suporta ser derrotado em nenhuma transação. Se não nos considerássemos tão sábios, não nos sentiríamos tão envergonhados. E aí o ódio natural, a decepção. Uma das provas da existência de um senso moral e, portanto, da constituição e governo moral do mundo encontra-se na condenação que é universalmente pronunciada contra as práticas desonestas. O comércio e as relações devem cessar onde não se observa o vínculo da boa-fé. Os gibeonitas cometeram perjúrio por palavras e ações. As mais severas repreensões de Nosso Senhor foram dirigidas aos escribas e fariseus hipócritas. Ele os chamou de sepulcros caiados. Eles limpavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estavam cheios de extorsão e excessos. A astúcia dos gibeonitas inevitavelmente os fazia serem vistos como inimigos de Deus. E se esse sentimento salutar por vezes se mostrava frágil, certamente foi fortalecido nessa ocasião pela visão do rico saque que os israelitas teriam desfrutado, não fosse a aliança firmada sob tais falsos pretextos. A indignação moral ela é enormemente amplificada por um sentimento de injustiça pessoal. O interesse próprio ele intensifica o ressentimento e a ação. Não é assim com o Todo-Poderoso. Ele está elevado muito acima de todos os nossos pequenos interesses. A sua ira contra o pecado é pura, é uma chama brilhante que não possui nenhuma impureza vil que macule a sua terrível grandeza. Os príncipes aqui estavam determinados. Eles consideravam a sacralidade de sua palavra, como Jefité, haviam dado a sua palavra e não podiam voltar atrás. Estavam preparados para enfrentar até a oposição do povo, e nisso mostraram-se dignos de sua posição como líderes do povo. Sobre todos os líderes recai uma grande responsabilidade. Às vezes é necessário tanto conter quanto impulsionar seus seguidores. Devem estar prontos para resistir aos clamores da multidão. Pensar com seriedade sobre uma palavra proferida, uma promessa, é de suma importância. As palavras, elas são, no verdadeiro sentido, ações. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Veja, quando Jesus Cristo proibiu todo julgamento, ele o fez no método paradoxal de declaração que adotou.
interditando toda mistura inútil, vã e desnecessária de conversas, negócios e declarações legais com a introdução de nomes e coisas sagradas. Ele próprio usou as fórmulas mais solenes em seus ensinamentos públicos e perante o sumo sacerdote. Os apóstolos invocaram o testemunho de Deus para a veracidade de suas declarações e disse que o Senhor Deus jurou com juramento. Um juramento é, portanto, permitido, mas não deve ser feito levianamente. Ele implica solenidade, deliberação, e somente em circunstâncias excepcionais pode ser considerado correto quebrar um juramento. Veja, como resultado, esses heveus salvaram suas vidas, mas foram reduzidos à servidão. A maldição pronunciada sobre Canaã, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 25, se cumpriu. Esses homens foram amaldiçoados, verso 23, se tornaram servos de servos para os israelitas. E esse incidente, ele nos lembra da segurança de confiar na palavra de Deus. Como vimos, os gibeonitas eram heveus, Josué 9:7, um povo cananeu. E na genealogia de Gênesis 10, nós temos Noé, Canaã, povos cananeus, incluindo os heveus. Portanto, os gibeonitas eram descendentes de Cã, por meio de Canaã. Ele não é homem para que minta. Ele não pode se contradizer. Se ele parece se arrepender, porque sua promessa era condicional, e se buscarmos seu favor e fizermos sua vontade, seu arrependimento será apenas para o nosso bem. Suposto arrependimento, sua mudança de rota, significando a remoção de alguma punição ameaçada. Por outro lado, se não observamos os termos da aliança, nós não podemos reclamar se Deus retirar as bênçãos prometidas. Deus confirmou sua palavra ao seu povo com juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá. E isso indica que o que foi dito é irrevogável. Observe o argumento em Hebreus capítulo 6, versículo 17 ao 19. 17. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Verso 18. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. 19. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior, e a âncora que se agarra à rocha, que torna estável a esperança do cristão em meio a todas as ondas e ventos do mar mais tempestuoso da vida. Ele conhece todas as circunstâncias do caso. Ele não pode ser enganado. E para ele o passado atemporal e o futuro infinito são um presente constante. Ele nos convida a receber em Cristo a vida para sempre. Meus queridos, a história dos gibeonitas revela duas verdades solenes. Deus abomina a mentira, mas também exige fidelidade à palavra empenhada. Embora tenham agido com astúcia, Israel não pôde quebrar o juramento feito. Um pecado, ele não justifica outro. A verdade continua sendo sagrada e Deus permanece fiel à sua própria palavra. Nela está a nossa segurança. Meus queridos, nós temos tratado a verdade com o mesmo peso que Deus trata? E quando somos feridos ou enganados, nós respondemos com retidão ou com vingança? Pense nisso tudo. Enquanto a gente ora, fala com Deus e encerra mais um episódio. Após o amém, vou estar encerrando mais um episódio do nosso podcast e te encontro no próximo, tá bom? Vamos orar? Oh, glória ao poderoso Deus. Senhor,
gente sabe que Tu é luz e em Ti não há trevas alguma. Livra-nos de toda falsidade, de toda aparência de piedade sem verdade no coração. Guarda nossos lábios. Torna-nos íntegros em nossas promessas e fiéis mesmo quando somos prejudicados. Ensina-nos a nunca justificar um erro com outro, mas a vencer o mal com o bem. Firma nossa esperança na Tua palavra, que não pode mentir, que é âncora segura para a nossa alma. Que sejamos homens e mulheres governados pela Tua verdade. Amém, amém, amém. Louvado seja o poderoso nome de Jesus.